Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou estrategista híbrido e eu ajudo empreendedores a acharem oportunidade mesmo confusos ou sem direção. E hoje eu quero falar um pouquinho do poder do foco e o como a gente está sendo treinado a ser confusos, a ficar confusos. Mas antes, o que é um estrategista híbrido? Um estrategista híbrido, ele utiliza o poder de alcance das redes sociais, da internet, e mais o poder da autoridade que o mundo físico traz. E se você assistiu o vídeo, curtir esse vídeo, gostar desse vídeo, curte ele. Se você acha que tem alguma coisa que pode acrescentar, alguma coisa que você pode me ajudar, comenta para que eu leia isso e consiga melhorar nos próximos conteúdos. E se você acha que conhece alguém ou se tem alguém que você conhece, que seria interessante se ele escutasse esse conteúdo, encaminha, compartilha com essa pessoa. Mas agora vamos lá para o conteúdo. Para começar, eu quero falar um pouco mais e direcionar um pouco mais para a importância do foco. E para eu falar sobre a importância do foco, eu vou contar uma história. Uma vez eu estava assistindo o Discovery Channel e eu gosto muito de assistir essas coisas de savana, de selva. Eu gosto muito de ver como é que os animais se comportam. E eu estava vendo um documentário falando sobre leões, né? Leões que caminhavam sozinhos. Leões, eles saíam do bando, né? Conforme o leão começa a ganhar uma certa idade dentro do bando, o leão, o macho alfa dentro do bando, expulsa esse leão mais novo, ou eles batalham, pode acontecer do leão mais novo ganhar do leão mais velho, mas basicamente, na maioria das vezes lá que passou no documentário, era o leão maior, mais antigo do bando que colocava para fora o leão menor, o leão mais novo, porque senão esse leão mais novo ia querer procriar, né, com as fêmeas que estavam lá, e só o leão, o macho alfa, tem o direito de fazer isso, e ele expulsava esse leão mais jovem do bando. E esse leão mais jovem do bando, ele andava sozinho ou com outros dois leões ou com outros leões que foram expulsos daquele bando, ou ele encontrava alguns leões que estavam andando por ali e eles andavam sozinhos. Então eles tinham que caçar, mas eles eram muito novos ainda, eles não tinham tanta habilidade de caça. E se você já viu o documentário, se você gosta um pouquinho disso, você já viu que na maioria das vezes quem sai para caçar é a leoa. O leão fica tomando conta do grupo, né? Então esses leões eles saem e eles estão sozinhos, inexperientes, mas dentro do documentário mostrou algo que para mim é muito importante, traz muita reflexão sobre isso. Esse leão mais jovem, na hora que ele está caçando, ele não tem muita experiência. Então, algumas coisas são instintivas dele, né? Então, por exemplo, ele fica contra o vento, né? Porque senão as zebras, no caso que ele estava caçando, eu vou colocar esse exemplo nas zebras, as zebras iriam sentir o cheiro dele, então ele já fica contra o vento de uma forma instintiva. Só que o que foi mais legal, que eu achei mais bacana desse documentário falando sobre isso, é que esses leões, eles ficavam agachados contra o vento e olhando o bando de zebras que estavam na frente comendo, né, com uma certa distância. E eles ficavam ali durante algum tempo, observando aquelas zebras andando para um lado e para o outro, um lado e para o outro. E ficou assim, bastante tempo mesmo, e eles só olhando. E aí, o cara que estava narrando o documentário falou assim que os leões fazem isso porque eles ficam observando a zebra mais vulnerável, ou um filhote que pode estar lá no meio das zebras. Por quê? Uma zebra que já está doente ou que já está ferida, ela vai correr mais devagar. Um filhote também vai correr mais devagar. Talvez se ele pegar uma zebra mais forte, essa zebra pode se defender na hora do ataque. E aí, esse leão, ele começa a olhar e ele foca, ele acha uma zebra. Isso que é o mais legal, é isso que vem a reflexão. Ele foca na zebra e ele corre. E quando ele corre para atacar, ele vai naquela zebra. Porque o que acontece? Você vê que as outras zebras, elas entendem, se for um filhote principalmente, você começa a ver nesse documentário que elas correm uma para cada lado, meio que para deixar o leão meio que confuso para qual direção que ele corre. Mas só que a zebra passa para um lado, a zebra passa para o outro, só que ele continua no foco daquela zebra mais fraca. E ele só para de correr atrás daquela zebra quando ele pega aquela zebra, derruba aquela zebra para conseguir comer aquela zebra. Então, se você pegar instintivamente a importância de você focar no objetivo que você tem, me trouxe uma reflexão muito grande quando eu vi esse documentário. Porque
Quando você foca naquilo, você vai atrás daquilo, porque hoje a gente é sobrecarregado de muitas informações. E essas informações podem fazer que a gente perca o foco. E é mais ou menos isso que acontece com a maioria das pessoas. Porque eu dei esse exemplo para um conhecido meu que veio conversar comigo, que ele já teve alguns restaurantes e ele está abrindo um outro restaurante agora, um restaurante que, segundo ele, ele quer trabalhar com cinco braços dentro desse restaurante. E aí eu sentei com ele para conversar com ele e ele começou a falar, não, eu quero fazer isso, daí eu vou fazer isso também, eu vou usar a cozinha para isso, para potencializar a cozinha, tal, não sei o quê. E eu só vi ele fazendo isso. Quando ele conversou comigo sobre todas essas coisas que ele estava querendo fazer, foi quando eu tive essa sacada e lembrei dessa história do leão, né? E eu falei assim para ele, cara, sabe o que está acontecendo? Isso já é um reflexo, porque quando eu escutei a história dele, a primeira vez que eu fui ajudar ele, e de todas as vezes que eu venho entendendo mais sobre a história da vida dele, eu falei, sabe qual que é o seu problema? Você é sobrecarregado de informações e você sempre acha que o seu sucesso vai estar na próxima informação que você coletar. Eu dei o exemplo assim para ele, você é como se, eu te contei essa história desse leão, né? Eu falei, você é como aquele leão, só que às vezes você pode até correr atrás daquela zebra mais fraca, porque ele tem inteligência sobre isso, né? Você pode até correr atrás da zebra mais fraca, só que sua velocidade está tão rápida que você ultrapassou a zebra mais fraca e você ultrapassou ela e continua correndo. Você não olhou para trás e falou, pô, passei do ponto, tô indo a mais. Só que isso acontece com muita gente, sabe? Essa coisa a sobrecarga de várias informações faz com que essa confusão a gente não tenha mesmo esse foco para a gente correr atrás daquilo que realmente a gente tem que fazer naquele momento. Porque o leão, para correr atrás da zebra, ele ficou muito tempo observando. E o que eu falo sobre a gente estar sendo educado a ser confuso? É porque por causa da internet, por causa das redes sociais, ou por causa que agora é muito mais próximo a gente conseguir ver uma pessoa ali tendo sucesso com um negócio X, a outra pessoa começa a vender pastel, tá tendo sucesso, a outra pessoa começa a vender barco, tá tendo sucesso, outra pessoa tem um método Y que tá tendo sucesso, segundo os sucessos que ela posta na rede social também, né? A gente não sabe muito bem o que é aquilo, só que como a gente está enxergando aquilo, a gente pensa que, putz, eu preciso mudar de área, eu preciso fazer a mesma coisa que aquela pessoa está fazendo, porque se eu fizer a mesma coisa que aquela pessoa está fazendo, eu vou ter sucesso. Ou então, tem até alguns empreendedores que eu converso, que eles falam assim, eu não quero fazer nada igual as pessoas estão fazendo. Então pensa por um caminho meio lógico, né? Eu não quero fazer nada igual. Hoje, qualquer área é sobrecarregada de diversas coisas, né? E o que acontece? A gente vê na rede social, acho que nem 10% das pessoas, dos profissionais que fazem aquilo, né? Se é um cozinheiro, se é um professor, se é um médico, se é um dentista, independente do que for, a gente não vê nem 10%, porque a quantidade de profissionais que tem aí no mundo, no Brasil, é muito maior do que a quantidade de pessoas que realmente trabalham de forma rotineira, consistente a rede social. Só que a pessoa que está começando, ela não quer fazer igual aquela pessoa. Só que ela esquece que dentro daquele igual existem alguns pilares, algumas bases. Então ela quer começar com algo muito difícil. E aí começa a dar essa confusão, porque ela começa a querer olhar para várias direções, fala assim, não, quero fazer um pouco daquilo, um pouco daquilo, um pouco daquilo, um pouco daquilo, um pouco daquilo. Quando vai ver, ela não faz nada direito, e como ela não faz nada direito, ela não tem nenhum resultado, e ela começa a falar assim, mas tudo que eu estou fazendo não está trazendo resultado para mim. Então, essa sobrecarga de informação e a gente não ter esse foco direcional faz com que a gente fique confuso nas coisas que a gente está fazendo. A gente não consegue colher os resultados. Vamos pôr um exemplo aqui, é como se você estivesse plantando uma semente de maçã e querendo colher manga, porque você não está dando tempo para as coisas acontecerem, porque você planta a semente, tira a semente, aí põe na outra terra, aí naquela terra você acha que e você começa meio que correr muito, fazer muito, mas não ter consistência em nada. Então, esse é um grande problema, porque
a internet tem coisas boas e coisas ruins, é o que eu falei aqui na parte de empreender da forma híbrida, né? É você pegar o poder que a internet tem de alcançar milhares de pessoas, né? De uma forma extremamente fácil, mas aí eu consegui transportar para essas milhares de pessoas uma informação só. Para quê? Porque a pessoa não vai ver uma vez você ali na rede social, ou uma, duas, três vezes ali na rede social, que ela vai falar assim, pô, esse cara é referência, esse cara aqui eu quero comprar. Não, você precisa transportar para ela um pouco de autoridade. Por isso que a gente fala um pouco sobre o mundo físico. Então, mesclar as duas coisas para fazer alguma coisa que traga um resultado melhor, um resultado mais forte, começa a gerar valor, começa a entregar algo um pouco diferente disso tudo. Isso de verdade acontece muitas vezes. Eu vou contar uma história daqui a pouco de um cara que foi com um projeto que ele tinha investido muito dinheiro numa parceria de várias coisas com produtos veganos. Mas antes eu vou contar para vocês o que foi que eu falei, né, para esse meu amigo, esse cara que tem esse restaurante, né? O que eu conversei com ele, né? E é mais ou menos isso que eu falo com todos, tá? É uma linha de raciocínio, meio que a base de tudo, só que em cima disso a gente coloca alguns tipos de estratégia. Então eu falei assim para ele, cara, porque o que ele queria? Qual que era o ponto dele? Ele tinha uma cozinha e essa cozinha ele queria trabalhar 5 produtos diferentes nessa cozinha em 5 momentos do dia diferentes. Então, por exemplo, à tarde, no horário do almoço, ele queria trabalhar com marmita. Aí ele também queria trabalhar no período de tarde para noite com hambúrguer, com pizza, com massa e com hot dog. Então ele fez a cozinha de uma forma, só trabalhando com delivery, tá? Ele fez a cozinha de uma forma que ele falou que ele conseguia trabalhar com todas ao mesmo tempo. Só que quando você para pensar, você fala assim, pô, que legal, ele está utilizando o tempo dele e o espaço dele para multiplicar. Pode ser uma estratégia boa? Sim, se essa estratégia ela tiver numa linha, né, numa linha de raciocínio realmente estratégico. Porque foi um dos questionamentos que eu falei para ele, né? Nenhuma empresa grande começa com uma gama gigantesca de produtos, né? Então, assim, ele primeiro precisa gerar autoridade nisso que ele está fazendo. Então, por exemplo, até uma clínica de estética, vamos por assim, ou uma clínica médica, que tem vários tipos de médicos, falando de médico particular, né? Provavelmente, por exemplo, um médico que eu ia, um endocrinologista que eu ia, ele era referência em endócrino, ele era referência nessa parte. Só que conforme ele vira essa referência, depois que ele se torna a referência, a gente vai por causa dele, lá dentro ele começa a colocar braços para atender e aumentar um pouco esse ticket médio desse paciente. Então, por exemplo, esse endocrinologista, ele entendeu que ele precisava colocar um nutricionista. E aí ele vai aumentando, mas ele já é a referência, eu vou lá por causa dele. Porque o que acontece? Quando ele chega e fala assim, eu tenho um Nutri aqui muito bom, eu confio nele por quê? Porque ele é autoridade, ele usou a parte física que ele tinha, a parte de toda essa estrutura que ele tinha para me passar a autoridade que ele era. Então, quando ele fala para mim que ele tinha um nutricionista, eu já acredito que aquele nutricionista é bom. Então, falando desse meu conhecido, que ele estava querendo fazer essa gama de produtos, de hot dog, pizza, enfim, ele queria fazer isso tudo, eu falei para ele, cara, calma, contei a história do leão e ele veio comigo, eu falei, espera um pouco, vamos criar uma estratégia por trás disso? Vamos criar uma linha atrás disso? Eu falei, vamos trabalhar vamos trabalhar 6 meses, só o hot dog já estava virando, né? Vamos trabalhar 6 meses só o cachorro quente? Vamos trabalhar isso? A gente faz uma estratégia que chama War, né, para delivery, a gente faz uma estratégia que chama War, que é o que é? A gente vai dominando os quilômetros em volta desse restaurante. A gente vai gerando, primeiro, que as pessoas vejam quem é você, então entenda o seu brand, você conta um pouco da história da sua marca e a gente começa a fazer, aí a gente utiliza as redes sociais para ganhar esse alcance que a gente quer. Dentro do espaço físico, que é o hot dog, que as coisas que eles têm lá dentro, a gente começa a gerar autoridade e conforme a gente vê que esse aumento de 1 quilômetro em volta, a gente começa a entender através de algumas métricas, algumas análises de dados, que esse alcance já está bacana, a gente aumenta para mais 1 quilômetro em volta.
E aí a gente vai aumentando. E a gente vai aumentando a circulação falando sobre quem é você, quem é seu produto. E a gente só vai falando sobre isso. Junto com isso, a gente começa a fazer algumas promoções, alguma publicidade falando sobre a entrega. Então a gente primeiro fortalece o brand, a marca do que você tem. Então as pessoas olham aqui e falam assim, putz, eu já vi essa marca em algum lugar. Depois que elas já têm mais ou menos essa familiaridade com essa marca, a gente começa a vender. Aí, porque a gente pega no momento certo, a gente não vai ficar como aquele vendedor chato de porta de shopping gritando para você entrar para comprar alguma coisa. Você começa a gerar um pouco de valor, começa a gerar um pouco de esse relacionamento com o cliente, porque essa parte do delivery a gente consegue, a estrutura com o delivery a gente consegue utilizar a rede social dessa forma, a gente começa a aumentar, ver que a frequência desses anúncios, né, eles estão rodando bem e a gente começa a fazer um trabalho de venda, né, ali um pouco, utilizando esse alcance de uma forma um pouco mais agressiva, mas só o que acontece? Os clientes já conheceram ele. Aí eu falei assim, a gente trabalha durante esses 6 meses, a gente estabelece algumas metas, a gente pegou essa meta e começou a bater essa meta com consistência, provavelmente esses clientes ao redor, aqui 2, 3 quilômetros em volta da sua loja, eles já vão entender, já vão conhecer sua marca. No momento que ele vê que você também, por exemplo, tem um hambúrguer além do hot dog, ele fala, pô, já comi dessa marca, o hot dog desse cara era muito bom, então eu vou querer experimentar esse hambúrguer dele, entende? Então, a parte física, que é um produto bom, saboroso, enfim, bem montado, com uma entrega boa, falando sobre delivery, tá? Isso a gente pode utilizar com clínica médica, pode usar com qualquer tipo de profissional liberal, qualquer tipo de empreendedor, tá? Mas a gente só utiliza estratégias diferentes, eu só estou colocando essa estratégia para quem faz delivery. E aí, a gente faz isso, eles já têm pelo menos o conhecimento da marca, continua utilizando essa estratégia de brand para você fazer isso, só que o que acontece? A inteligência dentro da rede social começa a entender quem é meu público ideal. E aí eu consigo pegar esse público ideal e jogar para ele entregar alguns tipos de anúncios para pessoas muito mais específicas. E quando eu entrego esses anúncios para pessoas muito mais específicas, eu começo a gastar menos dinheiro para encontrar novos clientes. E aí eu já começo a criar uma inteligência. Aí beleza, aí tudo bem a gente dar um próximo passo para a gente aumentar um pouco aquela gama. Como o médico que eu falei, o endocrinologista que eu falei, ele depois de um tempo que ele começou a ter muita demanda, ele falou, pô, vou pôr um nutricionista aqui, eu vou pôr uma médica, ele tinha um biomédico também, para fazer a parte de formulação, enfim. E aí ele começa a aumentar, o ticket médio dele começa a ficar maior. Ele já começa a pegar a agenda dele, que era lotada até o talo, e começa a multiplicar e colocando pessoas com outros profissionais e ganhando uma porcentagem. Então isso é uma estratégia, né? Não é chegar, abrir a porta do seu negócio e falar, vem cá que eu tenho tudo que você precisa, porque uma das coisas que os empreendedores eles têm um pouco de dificuldade de entender é que você estabelecer o seu público, estabelecer quem é o seu cliente ideal, o seu avatar, é extremamente importante, porque eles acham que a gente vai abrir mão dos outros. A gente não vai abrir mão dos outros, a gente só vai se focar nesse, porque é esse cara que é o cara que você gostaria que fosse lá. A gente vai atingir o outro também. Para quê? Para a gente gastar menos dinheiro e ter mais resultado. Por isso que a parte de inteligência, de estratégia é extremamente importante. Eu vou trazer, então, a história que eu falei sobre um conhecido que veio falar comigo para eu ajudar ele numa ideia. Numa ideia não, já estava todo um projeto formado já, ele já tinha até desenho de standzinhos para colocar no shopping. Era uma ideia muito bonita, assim, segundo ele gastou quase 500 mil reais com toda a parte de estruturação, de ideia e dos produtos que ele já tinha os produtos prontos, não em alta escala, mas ele já tinha uma quantidade X para começar a trabalhar. E ele veio pedir para mim uma ajuda. Era uma linha de cosméticos veganos. Ele veio com todo o portfólio que ele tinha e me mostrou, né? Ele mostrou primeiro essas fotos, né, dos standzinhos de shopping. Tinha desde aquelas motonetas, sabe? Esqueci o nome, tuk-tuk, eu acho que chama. Com algumas, era bem bonito, porque eram produtos que traziam essa parte de reciclável, tal, não sei o quê. Era bem bonito, assim, toda a estrutura que ele tinha montado era muito bonita, toda a apresentação que ele tinha montado era muito bonito. E aí ele falou assim, Fê, e eu tô com 52 produtos para pôr no mercado. Aí ele contou toda a história dele e tal, falou que tinha até enviado uma cesta com 52 produtos para a Angélica. Aí eu escutei e falei, cara,
provavelmente eu sei muito menos do que toda essa equipe que está conversando com você. Provavelmente eu sei muito menos. Mas agora você que está assistindo o vídeo, vamos pensar um pouco aqui comigo, tá? Você vai para o mercado com 52 produtos. Você é uma pessoa que está começando. Você pode ter muito dinheiro, né? Mas você está começando no mercado. Ele não é a marca própria dele, ainda não tinha ele tinha a marca própria dos produtos dele, só que não tinha uma escala ainda. Quanto de dinheiro ele teria que investir? Né? Eu estou falando de uma realidade nossa, não estou falando de um cara que é milionário, sei lá. E aí ele veio com essa ideia e eu falei, cara, de verdade, se hoje você vai começar a abrir, vamos supor que você tem 5 stands em um shopping ou uma loja no shopping, tá? Beleza, tem todos os produtos seus. Mas provavelmente você vai pôr nas gôndolas esse seu produto em outras lojas também, né? Que segue mais ou menos essa linha, que tem esse cliente ideal. Agora, você vai o quê? Vender 52 produtos diferentes para uma loja? O risco de 52 produtos ficarem na prateleira lá para não vender aqueles produtos é muito grande, a perda daquele produto é muito grande, né? Daí eu falei assim para ele, cara, se fosse eu pegaria 4 produtos e esses produtos fossem produtos que um ia complementar o outro. Eu até dei um exemplo, por exemplo, um shampoo, um condicionador, um creme para finalização e um creme para pentear, ou um óleo para finalizador. São 4 produtos. Trabalho marketing pesado, aí eu gasto dinheiro em 4 produtos. Marketing pesado com esses 4 produtos, marketing pesado, porque um puxa o outro. Na hora que a marca começa a ganhar força, começa a ganhar mercado com tudo isso, eu pego e coloco mais uns 2, 3 produtos no mercado, que também vão se alinhar, né? Um vai puxar o outro. E conforme for, eu vou colocando periodicamente mais produtos dentro do mercado. E aí, toda vez que eu coloco um produto novo, eu faço um trabalho de campanha de marketing em cima deles. E aí um produto começa a virar a força da sua marca começa a ter o reconhecimento do seu produto, que o seu produto é bom. Porque se seu produto é bom, em relação a falar se o produto é bom ou o produto é ruim, se o alimento é bom ou é ruim, a gente não pode nem debater isso. Porque se o cozinheiro, se o químico, enfim, se o dono do negócio local, se o empreendedor faz um serviço ou tem um produto ruim, aí não tem que nem ir para o mercado. Então, quando eu estou conversando com essas pessoas, eu não cogito se o produto é bom ou ruim, né? Porque aí o produto é a obrigação de ser o melhor do mercado. Então, se o produto é bom, as pessoas vão usar, ou a pessoa vai comer, enfim, ela vai entender que aquilo é bom para ela, que fez diferença na vida dela, que, enfim, tudo o que pode acontecer se ela consumir qualquer tipo de produto ou serviço, ela vai querer consumir mais daquilo, mesmo se fosse de outras categorias, porque já é referência. Então, provavelmente você tem produtos ou profissionais que se você vê ele fazendo propaganda de alguma outra coisa, você vai consumir, porque aquela marca já é uma autoridade para você, que se aquela marca falar de alguma outra coisa, você fala assim, pô, se essa marca está falando dessa outra coisa, é porque deve ser bom também, então eu vou consumir para experimentar. Entende? Então e a gente trazendo isso para a nossa realidade, quando você tem muitas direções, as zebras correndo para todos os lados, se você tem isso na sua cabeça, olhando para todos os lados e não conseguindo saber, querendo correr, você nunca vai abocanhar uma zebra só. Nunca vai chegar o momento de você saborear aquele negócio que você tá indo atrás. Então, essa falta de foco talvez pode parecer besteira agora você falando, mas talvez se você parar para pensar, porque já aconteceu isso também, eu gosto muito de escutar a história de vida para eu conseguir entender qual o erro que está vindo, que provavelmente, ou em muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou em todas as vezes, o erro que a pessoa comete, ou cometeu no passado, esse erro vai se repetindo, o mesmo erro em formas diferentes, mas o mesmo erro, tá? E aí eu estou escutando essa história e eu começo a ver, putz, olha a confusão. E aí eu vou bater naquele papo, vou conversando, falando assim, cara, você já percebeu que... E assim, é claramente confuso, só que só na cabeça dessa pessoa tem uma coerência. Tem um porquê tá fazendo tudo aquilo. Só que aí você precisa entender e separar o seu orgulho, né, e a sua humildade e ver se o que você está fazendo realmente tem coerência real ou você está procurando a coerência para você falar que você não está errado. Por exemplo,
eu li um livro que chama Armas da Persuasão. É esse livro aqui, ó. Esse aqui, ó. Armas da Persuasão. Dentro desse livro tem uma história de um cara que ele estava estava assistindo corridas de cavalos, né? E assim, tinha 10 cavalos e todos os cavalos tinham as mesmas possibilidades de ganhar. Todos os cavalos tinham as mesmas possibilidades de ganhar. A partir do momento que esse cara levanta, vai lá no guichê e aposta em um cavalo, naquele mesmo momento que ele apostou naquele cavalo, ele precisa ser coerente com aquilo que ele apostou. Então, naquele mesmo momento que ele pensou, que ele comprou aquilo, na cabeça tem a possibilidade daquele cavalo que ele comprou vai ser muito maior do que os outros cavalos de ganhar. Porque ele precisa ser coerente. Ele começa a falar, não, o cavalo, por exemplo, o cavalo 10 vai ganhar porque eu comprei, ele que vai ganhar, e fala assim, não, ele tem toda... Só que não mudou as possibilidades de cada cavalo ganhar. E isso pode acontecer com você. Só porque você já está fazendo uma coisa, às vezes, na sua cabeça, a sua coerência para você, de tudo que você está fazendo, para fazer sentido na sua cabeça, você trabalha uma coerência muito louca e esquece das probabilidades e só é coerente por causa das ações que você está tomando, entendeu? Então, assim, é muito importante que você entenda, abaixa um pouco a cabeça, respira um pouco e entende o que você está fazendo, porque se você não tiver foco, você tem confusão. Se os seus resultados, se você está com dificuldade de colher resultados, provavelmente pode ser por isso, pode ser por sua falta de foco no produto. Se você tem só um produto e não está conseguindo crescer, falta estratégia, uma forma, porque o que o produto precisa? Você pode ter o melhor produto na sua mão. Se você não tiver uma divulgação desse produto adequada, se você não souber falar desse produto de uma forma que cative, dê vontade, desperte o desejo do seu cliente, você também está fazendo errado. Porque não é o melhor produto que é o produto que mais vende. O produto que mais vende é o produto que é divulgado da melhor forma. Então toma cuidado com isso. Não é porque você tem o melhor produto do mundo, segundo as suas análises, né? Não é por causa disso que você vai vender muito, tá bom? Então toma cuidado com isso. Você precisa de uma estratégia. Utiliza as redes sociais. As redes sociais têm alcance, né? Utiliza o poder do híbrido. Utiliza esse poder de você conseguir falar para muitas pessoas escutarem e mais o seu produto que é muito bom ou o seu espaço que é muito bom, porque esse é o seu poder, o poder do físico. O último exemplo que eu vou dar, só para a gente finalizar esse vídeo aqui, eu vou falar, eu gosto muito de assistir Shark Tank, né? E dentro do Shark Tank tem um cara que eu admiro bastante, que chama o Semenzato, né? Ele tem muitas franquias, assim, todos os negócios que ele entra, né? São negócios que ele consegue franquear. E é esse ponto que eu quero que você entenda. Aquele meu amigo, né? Queria 5 braços para fazer a cozinha dele virar, e eu falei para ele assim, cara, vamos trabalhar uma estratégia pelo menos 6 meses para a gente pegar um resultado, colocar um objetivo, uma meta de resultado. Quando a gente a gente pega essa meta e começa a bater ela todos os meses e a gente consegue fazer isso, aí a gente vai para o próximo passo. O que eu quero dizer com isso, né? O Semenzato, ele é muito bom em franquear coisas. Só que lá no começo de tudo dele, ele teve a primeira franquia dele, que foi a Microlins, né? Então, quando ele entendeu que se ele fizesse isso e aquilo, ele iria conseguir fazer o quê? Um protocolo, ele conseguia ter um cronograma para ele conseguir replicar tudo aquilo que ele está fazendo em outra. É como se fosse o McDonald's. Quando você vai no McDonald's, o mesmo Big Mac que você come em São Paulo é o mesmo Big Mac que você come lá no Rio de Janeiro. Entendeu? O protocolo, a forma que eles produzem, o tempo que eles produzem, a carne que eles utilizam, tudo que eles fazem, tem tudo isso escrito de como fazer, tem o passo a passo de como aquilo fazer. Para quê? Porque se você tem, o modelo precisa ser replicável, certo? Então o Semenzato entendeu que o modelo de franquia, o que precisava para fazer franquia em qualquer coisa que ele pegava, né? Então, quando eu falo para esse meu conhecido, eu falo assim, vamos ver isso aqui, esse hot dog? Vamos testar algumas coisas? Vamos entender algumas coisas? Conforme você entende aquelas coisas, você começa a criar um protocolo seu.
você começa a criar um processo dentro do seu negócio. Quando você cria um processo, você consegue replicar sem você estar lá. Porque se você tem um processo, é como se fosse uma receita de bolo. Nessa receita de bolo vai estar lá assim, vão ter 6 ovos, tantas xícaras de farinha, você vai ter que misturar durante tanto tempo até a massa ficar do jeito X, vai ter que deixar tanto tempo dentro do forno. Isso aqui é uma receita. Essa receita, se eu pegar para fazer, eu consigo fazer. Se eu passar para tem uma receita aqui, passar para uma pessoa na rua, ela vai conseguir fazer e ela é replicável. Conforme eu crio essa inteligência, mas com essa inteligência com foco, então para que serve o foco? Eu fazer uma coisa, quer dizer que eu vou acertar? Não. Só quer dizer que eu sei o que eu fiz e eu sei que não deu certo. Eu arranco aquilo que não deu certo, entendo por que não deu certo e aprimoro aquilo e coloco de novo para ver se essa próxima ação que eu tomar vai fazer com que isso dê certo. E eu crio também o meu processo dentro do meu negócio. Quando eu crio o processo dentro do meu negócio, eu começo a atingir resultados nesse processo. Quando eu começo a atingir resultados consistentes, eu posso pegar a base desse processo e transportar para o negócio de hambúrguer. E aí a inteligência que eu tenho, no trabalho de hambúrguer fica muito mais fácil eu reproduzir e ter sucesso também. Além de eu trabalhar todo o brand, a marca do meu produto. Então eu trabalho a marca do meu produto, trabalho a inteligência, por isso da estratégia, entendo todo o processo que dá certo, entendo todos os passos que dá certo, eu pego aquela base daqueles processos desse meu produto e jogo para esse meu outro produto baseado nessa mesma linha. Então é mais ou menos isso que o Semenzato faz. O Semenzato agora não importa se ele pegue, por exemplo, ele começou com a Microlins, mas eu sei também que ele tem franquias de uma clínica odontológica. Eu sei também que ele tem uma franquia de uma clínica de depilação. Só que, por exemplo, se aparece uma puta oportunidade para esse Semenzato de uma startup, o que é uma startup? Vou pôr uma empresa de tecnologia, pode ser uma empresa de tecnologia que está começando, que nossa, vai ser revolucionário e realmente parece que vai ser muito bom. Ele não investe, por quê? Ele não tem inteligência naquilo, então ele não vai mudar o foco que ele tem, porque ele já criou uma expertise muito forte em criação de franquias. Então, para que eu vou querer correr atrás de 200 zebras se eu já sei muito bem o jeito certo de pegar aquele tipo de zebra? Então é isso que eu quero que você entenda. O foco é importante para isso, para eu entender os erros que eu cometo dentro do meu negócio, entender o que eu acerto, pegar os erros, aprimorá-los, transformar em acerto e falar assim, isso aqui eu já tentei, jogo fora. Para quando o modelo estiver ok, os processos estiverem perfeitos, eu consigo replicar isso em uma outra coisa. E aí eu começo a ganhar escala, o meu produto começa a ter mais valor, eu começo a ter mais inteligência e o que acontece? Que é a melhor parte, eu consigo sair um pouco mais do campo de batalha ali, da mão na obra. Eu consigo pegar uma pessoa e treinar essa pessoa para ela fazer aquilo. E aí eu começo a administrar o meu negócio. Então, entenda que a estratégia é a base de tudo. É a base de tudo. Você precisa ter. Pode ser estratégia errada, mas se você está mensurando aquela estratégia, mesmo ela sendo errada, ela foi certa. Por quê? Você entendeu o que você está fazendo e você não vai cometer mais aqueles erros. As pessoas esquecem de fazer estratégias, elas têm uma ideia na cabeça delas, que vai dar certo na cabeça delas, mas elas esquecem de todas as outras variáveis, certo? Então foi esse vídeo eu fiz para você entender a importância e o poder do foco e entender que a gente é treinado, né? A gente está sendo educado a perder esse foco e isso que traz a nossa confusão, isso que traz a gente tentar e parece que nada dá certo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e lembrando, se você curtiu agora que você assistiu, se você gostou desse vídeo, curte lá. Se você acha que tem um amigo empreendedor, que seria bacana ele escutar sobre isso, encaminha para ele, compartilha com essa pessoa. E se você tiver alguma coisa para acrescentar, críticas ou falando alguma coisa para a gente melhorar no próximo conteúdo, põe nos comentários nos comentários aqui abaixo. Agradeço aí para vocês e até o próximo vídeo.